agora é a vez de chamar Simon Schwarzman, que é presidente do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade, o IETS, do Rio de Janeiro. Ele estudou Sociologia e Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais, tem mestrado em Sociologia pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, do Chile, e é doutor em Ciências Políticas pela Universidade da Califórnia, Berkeley. Foi presidente do IBGE e é membro da Academia Brasileira de Ciências. Simon, por favor. Muito obrigado. Eu gostaria de começar dizendo que eu tenho um problema, uma pergunta para a qual eu não tenho resposta, que é por que no Brasil não se mexe com o ensino médio? Apareceu nesse resumo do programa da Globo News a descrição sobre o desastre que é o ensino médio no Brasil, a quantidade de pessoas que não conseguem completar o ensino médio. E o ensino médio brasileiro é uma aberração, não é? Porque ele talvez seja um dos únicos sistemas no mundo que exige que todo mundo estude tudo de um currículo gigantesco. E tem que decorar aquilo tudo. Não é? No mundo inteiro não é assim. Quer dizer, o aluno, o jovem, quando chega aos 15, 16 anos de idade, ele tem opções. Não é? Em muitos países você tem um setor de ensino técnico profissional grande, não é? E o aluno que faz o ensino técnico profissional, ele não tem que fazer o outro. No Brasil ele tem que fazer os dois. Não é? E por isso o nosso ensino técnico não anda, porque o aluno, se ele não fizer o currículo acadêmico, ele não tem a titulação final do ensino médio que o mercado de trabalho exige e que ele precisa para poder continuar estudando depois. Depois, nós não temos opções dentro do ensino médio para escolher se o aluno prefere as humanidades, ou se ele prefere a ciência, ou se ele prefere a biologia, ou se ele prefere a literatura. Ele não tem que fazer acho que são 12 ou 14 matérias obrigatórias, e ainda há uma tendência de cada vez mais o Congresso resolve que agora tem que ter sociologia, agora tem que ter filosofia, agora tem que ter espanhol, vai acrescentando, não é, nesse tipo de coisa. Agora, eu acho que o que é o paradoxo que eu não entendo, porque tem outros problemas na educação que são muito difíceis. O Ricardo Paz de Barros mencionou a questão do professor, que é um problema complicado, exige dinheiro, exige recurso. Mexer na legislação do ensino médio para abrir alternativas é uma questão mais que formal, tem questão de abrir. Por que não se discute, por que não se abre essa questão? O governo agora está anunciando o programa de aumentar o ensino técnico, etc., mas eu não vejo em nenhum momento dizer que isso vai ser uma alternativa. Quer dizer, é esse ensino técnico que a gente sabe que é obrigatório junto com o outro, e como tal não vai funcionar. Porque quem consegue fazer bem o outro não vai querer fazer o técnico, vai querer fazer uma carreira universitária. Foi apresentado aqui no começo também, nesse resumo do programa da TV, do Globo News, o estudo do Heckman, que é esse economista que, junto com outros, tem feito não só a pesquisa dele, mas um levantamento muito completo da literatura sobre o processo de aprendizagem. E ele tem uma conclusão, tem duas conclusões muito importantes. A primeira conclusão, que foi mostrada aqui, é que as crianças desenvolvem, nos primeiros anos, muito da sua competência, da sua capacidade de estudo, de pensamento abstrato, de formação, que elas vão levar ao longo da vida. Que se você não investir nessa etapa inicial, isso vai deixá-las prejudicadas em termos de sua capacidade de aprendizado ao longo da vida. Essa conclusão no Brasil hoje em dia já se aceita. E muita gente fala da importância da pré-escola, dos primeiros anos da educação, que é muito importante. Mas tem uma outra conclusão. A conclusão é que se um jovem não teve essa oportunidade, quando ele chegar aos 15, 16 anos de idade, já não teve essas chances iniciais, passou por uma escola básica com problemas, com dificuldades, o que ele vai fazer? Né? Que chance ele tem de completar o ensino médio? E que chance ele tem de continuar estudando depois? Então, essa segunda questão ela não tem sido discutida. E nós partimos da suposição que, apesar das dificuldades que uma boa parte da nossa população tem nos anos iniciais, e apesar da dificuldade que ela tem porque ela passou por um ensino fundamental muitas vezes problemático, ele vai resolver esse assunto de alguma maneira. Nós temos no Brasil uma coisa que se chama educação de jovens e adultos, não é? Que se supõe que você pega um jovem de 15 anos de idade, 16 anos de idade, e você consegue colocá-lo dentro de um programa que ele vai adquirir os conhecimentos suficientes para completar o ensino médio tradicional. E que depois ele vai entrar para uma universidade tradicional. Inclusive está se criando uma série de mecanismos para facilitar o acesso para essa universidade tradicional. Mas a pergunta é o seguinte, esse jovem, na verdade, será que ele não precisa de outra coisa?
Será que ele não precisa de um outro tipo de formação, que não é a formação convencional que nós temos no ensino médio? Não é? Então, essas questões são questões muito fundamentais e que elas precisam ter uma política adequada para isso. E eu continuo sendo sem entender muito bem por que essa discussão não é feita. Eu acho que eu mencionei que há um problema, inclusive legal, em relação a isso, porque a legislação brasileira, que é a Lei de Diretrizes e Bases, se vocês forem ler a lei, ela tem um número de exigências tão grande sobre o que o aluno tem que aprender, que, na verdade, é impossível você atender aquilo tudo. Eu acho que nós temos um problema legal. Essa lei tem que ser alterada, porque essa lei supõe uma uniformidade de formação que é impossível ser dada, né? E eu acho que nós teríamos que estar discutindo e teríamos que estar revisando. Eu não sei por que o Ministério da Educação até agora não tem uma proposta de revisão da Lei de Diretrizes e Bases desse ponto de vista para dar efetivamente mais espaço de alternativas. Não só nós não fazemos isso, como nós continuamos ainda complicando o assunto mais com o chamado Exame Nacional do Ensino Médio. O Exame Nacional do Ensino Médio ele começou como uma tentativa de ter algum tipo de padrão para a formação dos alunos que terminam o ensino médio. A gente pode discutir se o modelo inicial do exame era bom ou ruim, eu acho que ele tinha problemas, mas era um exame geral, onde você tentava dar uns testes de referência, porque no nosso ensino médio a gente tinha gente formada de diferentes tipos. Isso evoluiu para um exame que passou a ser uma espécie de vestibular para a universidade, e na negociação com as universidades e o Ministério da Educação, ficou um exame com muito mais conteúdo, muito mais pesado. É uma maratona que leva 2 dias, é um exame enorme. E o aluno tem que aprender tudo, porque ele cobre todas as áreas de conhecimento e é conhecimento substantivo. O Enem, em vez dele contribuir para você abrir alternativas e dizer, o aluno aos 18 anos que quer continuar estudando, ele pode fazer um exame para ver se ele sabe na área das ciências, ou para ver se ele tem uma competência na área técnica, ou para ver se ele tem uma competência na área biológica. Não, ele tem que fazer tudo. E como ele tem que fazer tudo, o ensino médio, ele fica, além da legislação que exige que ele aprenda tudo, ele ainda tem que preparar para o Enem. Então tem que aprender tudo, tem que decorar aquilo tudo mesmo para poder passar na prova. No mundo inteiro não é assim. Mesmo os países que têm exames nacionais de avaliação no final do ensino médio, como o baccalaureat francês, o abitur alemão, de outros sistemas de outros países, sempre tem alternativas. O aluno pode escolher, ele tem opções. As pessoas não têm condição de você aprender tudo. O aluno escolhe se ele quer estudar mais, ele escolhe 2 temas, 3 temas, ele é avaliado naqueles temas, ele obtém uma certificação na área de competência em que ele se desenvolveu e depois ele vai continuar estudando, ou vai ter acesso à universidade, ou vai ter acesso a fazer outras coisas em função daquilo aonde ele se dedicou, aonde ele se aprofundou. O Brasil, em vez de evoluir para criar um sistema diferenciado de certificação e de avaliação no final do ensino médio, ele evoluiu no sentido contrário. Ele evoluiu no sentido de criar um sistema único que bota uma camisa de força que reforça uma legislação equivocada da Lei de Diretrizes de Base. Eu acho que essa discussão é uma discussão muito importante de novo, é um mistério de por que... Eu tenho algumas hipóteses, mas a gente pode pensar por que isso não é feito. Mas o fato é que é muito mais fácil fazer isso do que fazer outras coisas. Não é? Porque isso é uma que depende, em boa parte, de você liberar, de você abrir espaço, de você abrir alternativas. Eu acho que essa é uma coisa que a gente poderia avançar em relação a isso. Não é? Eu acho que esse é um ponto fundamental que eu queria mencionar. E, de novo, eu acho que é uma parte importante disso, é a questão da formação profissional de nível médio, que a gente não conseguiu andar para frente. E eu acredito que a gente está, na verdade, apesar de toda uma série de promessas, uma série de iniciativas de aumentar o ensino profissional e aumentar o ensino técnico, a gente não vai avançar em relação a isso se a gente não conseguir fazer com que isso seja uma opção e não uma coisa adicional ao ensino convencional. Né? É claro que o ensino técnico tem outros problemas. Eu acho que você, na verdade, não vai conseguir fazer um ensino técnico de boa qualidade se você não conseguir vincular o ensino técnico ao mercado de trabalho, ao setor empresarial. Os países que conseguem fazer isso bem são países onde o ensino técnico e a formação prática e o contato com a indústria, o envolvimento com o setor profissional, ele é muito forte, ele é muito coeso. E se você simplesmente criar um ensino técnico desligado do setor produtivo, você vai estar simplesmente criando, às vezes, um ensino de pior qualidade, e não um ensino técnico efetivo, como o país necessita.
Mas eu acho que a gente tem que enfrentar essa situação da diferenciação e a gente tem que reconhecer que nós temos um pedaço grande da nossa população de jovens que querem continuar a estudar, que precisam continuar se formando e se capacitando, mas não no formato convencional, para os quais eles não estão preparados e que, na verdade, hoje em dia está montado de uma maneira muito obsoleta, muito antiga e que faz muito pouco sentido para as pessoas. Eu acho que esse é um ponto que eu gostaria de trazer para essa discussão.